Quer dizer, o que consiste esse professor de biblioteca? Na verdade, é o professor que se dedica à biblioteca. É o professor que fica na biblioteca e faz um trabalho de interação entre os professores e entre os professores e entre os alunos, entre os estudantes, que é mais ou menos também, grosso modo, o que acontece com as bibliotecas CRA no Chile. Não é? Eu gosto de ver as coisas em loco, eu não gosto só de ler relatório. Então, por exemplo, eu fui visitar as bibliotecas CRA no Chile. Não é? Eu tive em 3 ou 4 escolas durante a semana visitando essas bibliotecas. E é exatamente isso. O aluno, antes de ir para a sala de aula, ele passa na biblioteca, ou para devolver um livro, para pegar um livro, ou pedir a professora diz para a bibliotecária: o que a gente vai ler a semana que vem? Posso trazer o fulano, posso trazer o ciclano, etc. Aí passa a professora: olha, estou pensando nesse livro, o que você acha dessa recomendação para a classe? É assim. Né? Ou seja, é uma mediadora de leitura, dentro daquele que eu e o Graça falamos, mas dentro de uma mediação muito ativa e muito voltada para o programa de planejamento escolar. Né? Então, a biblioteca está integrada ao planejamento escolar e às pretensões curriculares daquele ano. Então, pensado dessa forma, e não, obviamente, não pensando de ser um professor readaptado que está lá simplesmente porque não tem outro lugar para ficar, né? Isso é similar àquela ideia que ainda persiste no Brasil, ainda persiste no mundo ibero-americano, de escolas que têm a biblioteca como lugar de castigo. Então, como vai o professor readaptado, ou o funcionário readaptado para tomar conta da biblioteca, vai o aluno que é insolente com o professor em sala de aula, que fez alguma malcriação na sala de aula. Então, vai para a biblioteca. Quantos aconteceram assim? Né? Aliás, o Luiz Rufato tem uma história dessa que é hilária, impressionante, e quem não conhece tem a oportunidade de ver com o Rufato. O Rufato, ele atribui o fato de ele ser leitor e escritor exatamente por ser um aluno insolente e ser mandado para a biblioteca. Né? E a bibliotecária, ele tem uma imagem fabulosa, né? Que é o tipo do bibliotecário ou da professora que estava lá, ele não sabe se é uma bibliotecária de formação ou não. Ele disse que a bibliotecária pegava o livro assim e dava para ele. Jogava a mão para trás, pegava uma coisa e dava para ele assim, pegava e dava. Não via nem o que estava dando. Mas com isso ele foi criando uma interação com o livro, uma relação com o livro que se tornou fundamental na vida dele. Né? Então esse tipo de coisa, Débora, eu acho que é algo que a gente precisa discutir mais seriamente. Inclusive discutir seriamente com as instituições da biblioteconomia do Brasil, né? E com a educação também, com os secretários de educação, com os secretários de educação municipais e estaduais, e quando tivermos ar em Brasília, oxigênio em Brasília, com o Ministério da Educação. Né? Então, esse tipo de situação é algo que eu acho muito relevante. Você tem razão em levantar a questão. E há experiências que podem nos ajudar a pensar isso. Né? Experiências boas, experiências com êxito e sérias que podem nos ajudar a pensar essa questão. Emendar um pouco essa questão do Gladson, até porque eu também não sei a questão da hora que fica aí. Só para tá. finalizar, a gente sempre encerra às 10 horas da noite, né? São 2 horas de reunião. Ah, tá bom. Então, tentar sintetizar. Veja bem, entre as 3 caras da prudência, aquela que olha para o futuro, né? Hoje e para o futuro. Quer dizer, o que a gente tem hoje? O que nós temos hoje? Né? Além da nossa insuficiência. Né? Quer dizer, nós temos hoje a insuficiência como a questão mestra de todos nós. Né? A nossa insuficiência como seres humanos. Essa é a primeira constatação que nós temos que ver. Quer dizer, é uma insuficiência que começa a desnudar mundialmente uma situação perversa que foi construída por nós mesmos. Não é? Quer dizer, de maneira geral, nós temos, ao construirmos uma sociedade excludente, uma sociedade que preserva o lucro, preserva o ganho fácil, a ludibriar o próximo, ao invés de um sistema cooperativo,
de respeito ao ser humano, de respeito à natureza, você tem hoje exatamente o oposto dando a sua cara. Dando a sua cara. Então, hoje, a situação nos mostra mais as nossas insuficiências do que as nossas possibilidades. No entanto, ao mesmo toda a situação caótica, toda a situação de crise, né? Isso é muito evidente quando a gente fala dos tempos de crise, né? A própria etimologia da palavra crise mostra também a abertura de possibilidades de transformação. Quer dizer, nós temos a possibilidade de transformar essa situação caótica em que estamos em algo que possa ser positivo. Porém, como dizem os espanhóis, ojo, né? Vamos olhar direito essa situação. Nós não podemos nem ser polianas no sentido de achar que a existência de uma situação caótica provocada por um vírus que ninguém vê, mas que devasta vidas humanas, desestabiliza governos, cria toda essa situação caótica que temos, a existência disso pode necessariamente levar para uma situação melhor, nem podemos pensar o reverso, que toda essa instabilidade de uma crise mundial e estrutural da sociedade como a construímos pode também nos levar a uma indiferença e, depois disso tudo, continuar como está. Prudência, né? Vamos olhar de novo para frente, para trás e para o presente. Quer dizer, o que nós precisamos ter mais do que nunca é o raciocínio claro, a mente lúcida e o coração aberto para as mudanças. E a vontade de mudar. Se nós tivermos isso, a gente pode talvez elucidar um pouco mais o que poderia vir a ser. O que pode vir a ser, de fato, é o atendimento de uma enorme parte da população, da maior parte da população, da maior parte dos países, que até hoje foi desassistida por essa situação que estamos vivendo hoje. Quer dizer, da mesma forma que se reivindicava mais saúde para todos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tal, aquilo que era reivindicação acaba sendo hoje uma necessidade absoluta. Se há uma reivindicação que fica muito superlativa hoje, e certamente será amanhã, é uma reivindicação mais sólida sobre a questão da saúde e um acesso à saúde para todos. Não é? Essa possibilidade se dá não por uma suposição ou apenas por um direito difuso, mas pelas milhares e talvez até milhões de mortes que nós possamos ter no planeta até o final desse ano, pelo menos. Pelo menos. Uma outra questão que fica evidente é a questão do acesso à internet. Nós que estamos fazendo isso aqui somos privilegiados, porque quantos milhões hoje já acabaram os R$10 de crédito que eles tinham no celular e só vão poder resolver isso aí quando entrar outros R$10 para colocar no seu celular. O Brasil hoje, pelo último levantamento que eu vi, tem quase 2 celulares por habitante, ou 1,5, uma coisa assim. É um número que, teoricamente, todo brasileiro tem um acesso possível hoje à questão virtual. Mas quantos têm dinheiro para manter esse acesso, além de umas poucas ligações ou aos poucos minutos de internet? Não é? Então, essa questão do acesso pode ser, de fato, a digital e a internet pode ser algo importante a ser feito. E depois de uma experiência que não é só do coronavírus, mas que já se desenha claramente pela essa explosão de ignorância, por essa explosão de iletramento, por essa explosão de dificuldade cognitiva que nós estamos tendo de boa parte da nação brasileira, fica mais evidente a necessidade clara da formação de leitores no país. Eu não vou dizer o santo, porque não posso e não devo, mas eu já ouvi, no meados do ano passado, de das pessoas da iniciativa privada, que faz trabalhos na área da cultura e da educação, e que é uma das grandes lideranças desse setor privado
na área da cultura e da educação, me dizer que ele tinha compreendido que de todas as ações que eram feitas, hoje a mais importante é a ação de formar leitores. Porque essa é estratégica para o país, é fundamental para o país. Então, não só nós que estamos aqui nessa roda de conversa, que somos militantes da leitura, estamos pensando isso. Não é? Hoje a gente conhece, a gente tem gente hoje que pode repercutir de maneira superlativa, pelas posições que ocupa, não é? A ideia de que formar leitores é algo essencial. Então, eu entendo também que nós temos uma excelente oportunidade, a partir desse espetáculo histórico gigantesco e dantesco que a gente está vendo hoje quase todo dia na televisão, né? Fala aí da Terra plana, fala do vírus que não existe, falo enfim, né? Eu gosto muito de água tônica, né? Outro dia eu vi ontem mesmo recebi dezenas de fake news dizendo que a água tônica combate coisas porque tem o princípio do quinino, que é daquele remédio lá. Né? Ou seja, é um mar de ignorância tão grande que é praticamente impossível, a não ser que a gente não saiba trabalhar isso bem, né? A ideia de que formar leitores com urgência nesse país é fundamental. Né? Porque a gente está trabalhando, em última instância, com a questão da cognição, com a questão do entendimento e da possibilidade de termos um país com uma civilização minimamente possível. Né? Então, Gledson, está longe de mim ser oráculo de alguma coisa. Né? Acho que a pior coisa que a gente pode acontecer é ouvir oráculos, principalmente nesse tempo. Né? Mas, se nós olharmos com muita frieza para o que está acontecendo hoje, né, eu acho que sim, nós podemos ter algumas chances importantes de darmos saltos e não apenas seguirmos num crescimento ou vegetativo, dependendo dos governos, ou apenas com as nossas forças, por mais fortes que elas sejam. Né? Eu acho que pode-se abrir algumas portas que não são necessariamente nacionais, podem ser locais, podem ser regionais, mas que, se nós tivermos com a centralidade e a clareza que os textos, como o Plano Nacional do Livro e Leitura dá, como a lei da 13696 da Política Nacional de Leitura e Escrita nos fornece, que é o resultado de nós mesmos, em última instância, né? Se nós tivermos essa clareza, a persistência e a vontade de continuar fazendo isso, também pode se abrir, por incrível que pareça, uma brecha importante na formação de leitores no próximo período, né? Com todas as modificações que nós estamos abertos a fazer. Nós não sabemos que essa epidemia vai dar, mesmo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Pode ser que essa forma de nos reunir seja mais longa do que a gente possa fazer. Mas o que interessa essa forma, se a partir dela nós possamos formar leitores? Volto a lembrar aquilo que eu disse e foi repetido em alguns momentos aí. Leitor é a pessoa, é o ser humano que nos interessa. É ele que nos deve balizar. Então, se nós vamos alcançá-lo digitalmente, e só podemos alcançá-lo digitalmente, que vamos por aí. Mas saibamos aproveitar todas as possibilidades. Né? Expandir isso, expandir o acesso a toda forma de cultura, a toda forma de sensibilização do ser humano, é o essencial nesse período. E vai ser tão necessário quanto as reivindicações da saúde, quanto as reivindicações da boa alimentação, do respeito à natureza, etc. etc. Né? Eu acho que isso, formar pessoas, é mais do que nunca está e estará na ordem do dia. É o que eu penso. Muito bom, Castilho. Eu não acho que você seja um oráculo, eu acho que você é um semeador. Então, assim, cada palavra que você joga aqui, ela tem muita potência. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela vai ter muitos frutos, né? Ela vai florescer. Eu tenho uma questão, quero fazer uma fala final aqui, a última vez que eu vou me colocar. Tem 2 pessoas inscritas e uma terceira que eu não sei se inscreveu, que foi a Ana Amor. O Beto estava inscrito, a gente tem a Denise inscrita para falar e a gente está encerrando agora, né? Está batendo 22 horas. A gente vai estender um pouquinho mais, porque a gente finaliza também com um poema e aí eu já deixo na mão da Elisa para depois, na sequência, ela finalizar com Conceição Evaristo aqui.